Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR, trazer tudo de mais uma semana de Fantasy Football, a última semana da temporada regular do Fantasy Football, para grande parte das ligas, né, para a maior parte das ligas, já que os playoffs geralmente vão da semana 15 até a semana 17, né, então a semana 14 é a última semana, é aquela semana para você garantir a sua bye, para você garantir aquela sua classificação suada para os playoffs. Então vamos de dicas para essa semana, porque tem muita coisa boa para a gente falar. Primeiramente queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja no agregador que você estiver ouvindo, seja na plataforma que você estiver ouvindo, se inscreve no nosso podcast, deixa sua avaliação, deixa aí um comentário, um feedback pra gente, que isso vale muito. Compartilha com os amigos, manda pra galera que você conhece, que gosta de fantasy, que conhece fantasy, que gosta de ouvir um podcast ou que quer conhecer mais sobre fantasy, porque tá acabando, né? Tá acabando a temporada, infelizmente o podcast não para, tá? Assim que acabar a temporada regular, a gente vai começar a falar mais sobre recap da temporada aqui, nessa última temporada, vamos falar sobre Liga Dynasty, muita coisa vai passar aí nessa pré-temporada, a gente não vai parar com o nosso podcast. Mas a temporada da NFL tá acabando, né? Ou principalmente a temporada regular tá acabando, o Fantasy Football tá acabando. E é uma das últimas chances aí pra galera que ainda quiser saber mais ou menos como é que funciona melhor e tal, poder se inteirar sobre o jogo, tá? Vamos começar falando sobre a semana 14. Quinta-feira tem Los Angeles Rams e Las Vegas Raiders. Los Angeles Rams agora com a notícia do Baker Mayfield já assinou com a equipe, né? A gente não sabe se ele já... Eu acredito que ele já não vai ser o titular nessa primeira semana. Acredito que o Wolford continue sendo o QB titular da equipe nessa próxima semana aí pelos Rams. Mas assim, como eu falei na semana passada, os Rams é aquele time que hoje em dia a gente não tem como apostar em absolutamente ninguém, cara. Não dá pra você usar ninguém desse time e esperar qualquer coisa ou ter qualquer confiança de que vai funcionar bem, mesmo num confronto favorável como é o confronto contra os Raiders, principalmente pros running backs, né? Nessa última semana a gente viu um Ken Akers sendo um Ken Akers do início, né, da carreira dele ali e tal, quando ele começou nos primeiros jogos, sendo bem usado, 72% de snaps, 18 oportunidades. Então assim, 2 touchdowns pro Ken Akers nessa última semana, um jogo bem impactante dele. Então acho que pode ser um cara talvez para você usar como um flex, por incrível que pareça. É difícil esperar, é difícil confiar, mas pode ser uma oportunidade aí do Ken Akers ser um cara utilizável no Fantasy Football num confronto favorável, vindo de uma semana muito boa. De resto, acho que não tem como a gente esperar muita coisa. Esse grupo aí de recebedores não é muito confiável, né? Tutu Atwell, Tyler Higbee, Van Jefferson são os 3 hoje, né? E assim, a bola tá muito dividida. O Van Jefferson e o Tutu Atwell tem um ponto positivo, são caras que têm uma média de jardas por target, né, aquele ADOT que eles chamam, muito alto, né, o Tutu Atwell de 22, o Van Jefferson de 18 nessa última semana, mas são caras, assim, bem boom ou bust, então muito difícil a gente esperar qualquer coisa. No lado dos Raiders, eu acho que, assim, vale um destaque muito positivo de novo pro Davante Adams, que fez mais uma semana, assim, simplesmente espetacular. O Davante Adams com mais um jogo explosivo, mais um jogo sendo muito acionado. Já é a 5ª semana seguida com pelo menos 30% de target share. Em 4 das últimas 5 semanas, pelo menos 35% de target share pro Davante Adams. Então assim, é um volume de jogo muito alto que ele vem tendo. Tem sido muito utilizado. A gente tem visto cada vez mais um Los Angeles... um ataque do Los Angeles, perdão, do Las Vegas funcionando mais, né? A gente tem visto um ataque que tá funcionando um pouco mais, que tá encaixando um pouco mais ali com o Derek Carr e com o Davante Adams. A gente tá vendo que o Davante Adams nessas últimas semanas tem feito jogos absurdos, né? Em 4 das últimas 5 semanas ele simplesmente explodiu para ser o melhor wide receiver do Fantasy. Então é bizarro, acho que vale esse destaque para ele. De resto, é um time muito difícil da gente esperar qualquer coisa. Lógico que o Josh Jacobs é um cara titular, mas assim, Foster Moreau, Mac Hollins, é o que eu falei, né, cara? São caras muito complicados de a gente esperar alguma coisa no Fantasy Football, porque não são jogadores muito confiáveis. Passando para o jogo de domingo, vamos falar sobre Buffalo Bills e New York Jets. Baita de um confronto, um jogo bem legal. Destaque no Buffalo Bills total para o James Cook.
James Cook, que no jogo passado ganhou um destaque importante no backfield, 43% de snaps contra 44% do Singletary, teve 20 oportunidades contra 15 do Devin Singletary, foi mais utilizado, teve mais volume de jogo, jogou bem. Então, assim, é porque no Buffalo é um daqueles times em que o backfield parece que muda muito a cada semana quem vai ser o número 2, né? O Singletary sempre mantém ali aquele volume dele, algumas semanas cresce, algumas semanas diminui um pouco, mas sempre é o running back 1. E o running back 2, às vezes, aparece um, aparece outro. Mas o James Cook parece que em 2 das últimas 3 semanas ele foi bem utilizado, né? Ele foi bem aproveitado. Nessa última semana bem utilizado no jogo aéreo de novo, tá? Segunda semana seguida com pelo menos 5 targets pra ele. Então acho que o James Cook pode ser uma boa pra essa semana no Fantasy Football. É um jogo difícil contra os Jets, que é uma defesa complicada contra o running back. Mas eu acho que assim, o Cook, assim como o Singletary, podem valer uma opção como flex nesse time do Buffalo Bills. Tá? Quero deixar aqui um destaque também pro Dawson Knox, que vem de um jogo assim que o pior, não vou dizer que foi o pior, né? Mas assim, eu acho que foi, né? O pior jogo dele na temporada, apenas assim, bizarro porque foi um dos jogos que ele teve mais snaps, com 85% de snaps, mas apenas um target, nenhuma recepção. O pior jogo dele, é um cara muito difícil de desconfiar, que eu tô falando do ano todo, né? É um cara muito difícil de confiar. No passado foi um cara que foi uma máquina de touchdowns, esse ano apenas 2, só 2 jogos com pelo menos 50 jardas na temporada, então é um cara muito complicado a gente fazer qualquer projeção ou esperar qualquer coisa dele pro Fantasy. No lado dos Jets, vale dar um destaque total aqui pro Mike White, né? 2 semanas seguidas do Mike White titular, 2 jogos com mais de 315 jardas, 2 jogos produzindo pontuação bem elevada no Fantasy, assim, produzindo pontuação de top 12, produzindo assim, jogando como um top 12, como um QB número 1. Essa semana tem um confronto contra o Buffalo. Não é um confronto muito simples, a defesa do Buffalo é uma defesa forte. Nas últimas semanas de vez ele tem um número razoável de pontos para os QBs, mas é uma defesa forte. Mas mesmo assim, eu acho que vale você apostar no Mike White como uma boa opção de streaming para essa semana, né? A semana tem bye, tem alguns times que estão de bye, então pode ser uma opção para streaming nessa semana, pode ser um cara que você pode utilizar, até porque não temos muitos QBs confiáveis no Fantasy esse ano, mesmo com um confronto difícil. Vale também um destaque para esse backfield, porque a gente não sabe se o Michael Carter vai estar de volta nessa próxima semana. O Zonovan Knight, né? O calouro, né? A gente viu que na semana retrasada ele foi o cara que meio que dominou o backfield com a saída do Michael Carter. Nessa última semana ele foi também running back 1, né? Com 55% de snaps, 20 oportunidades para ele contra apenas 8 do Ty Johnson. O James Robinson, pelo visto, não dá pra gente esperar, não dá pra gente aguardar muita coisa. O Zonovan Knight parece que chegou para ser de fato o running back 1 nessa ausência do Michael Carter. Ele deve continuar. Agora a questão é ver se o Michael Carter joga ou não nessa próxima semana contra o Buffalo. Se jogar, o Michael Carter vale como uma opção de flex para a semana, mas se não jogar, o Zonovan Knight também vale como uma opção de flex ou até como running back 2 pelo volume de jogo que ele vem tendo nesse time aí do New York Jets. Mais um destaque para o grupo de recebedores, né? Porque com o Mike White a gente tem visto um grupo de recebedores, né, um pouquinho mais produtivo do que vinha sendo com o Zach Wilson, né? Em 2 semanas o Garrett Wilson com o Mike White tem 23 targets, né? Pra você ver aqui essa disposição de targets, né? 27% de target share pro Garrett Wilson, 15% pro Corey Davis, 12% pro Tyler Conklin. Assim, Garrett Wilson é um cara que é um titular absoluto. Acho que não tem como a gente deixar de utilizar o Garrett Wilson nessas 2 semanas aí, nessa próxima semana, depois dessas 2 semanas com o Mike White produzindo muita coisa, sendo bem efetivo, 2 jogos seguidos com pelo menos 26% de target share. O Corey Davis cresceu um pouco o volume dele nessa última semana, então parece que ganhou espaço para ser o wide receiver 2 da equipe.
Então, olho nesses dois caras. O Garrett Wilson é um titular absoluto hoje no Fantasy, é um cara que você tem que jogar, tem que estar em campo, né? Mesmo com o Zach Wilson, ele vinha produzindo bem, só não produziu, assim, nas últimas 5 semanas ele só não produziu bem em um jogo, que foi um jogo contra o New England Patriots na semana 11, inclusive na semana 9 contra o mesmo Buffalo Bills que eles pegam agora. Na semana 14 ele teve um jogo de 8 recepções e 92 jardas, então vale de novo uma boa aposta no Garrett Wilson. Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, no lado dos Bengals, é saber se o Joe Mixon joga, né? Saber se o Mixon vai jogar ou se ele não vai jogar. Parece que dessa vez ele vai sair do protocolo de concussão. Se ele sair o Samaje Perine, aí morre, né? Aí complica um pouco para ele. Vem de 2 jogos bem produtivos no Fantasy. Esse último jogo com mais de 150 jardas de scrimmage para ele, 28 oportunidades, foi o grande jogo dele na temporada, né, em número de jardas, em número de oportunidades, mas se o Joe Mixon voltar, aí esquece. Se o Mixon não voltar, ele pode ser uma boa opção, aproveitando que é um confronto bem favorável contra o Cleveland Browns, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a volta do Ja'Marr Chase, né? Ja'Marr Chase que tá de volta. Jogou normalmente, assim, não jogou normalmente, né? Jogou um número um pouquinho menor de snaps. Ele que vinha tendo uma média de 95, 96% de snaps por jogo, jogou 82%, mas assim, 8 targets, 7 recepções, 97 jardas. Voltou normal, parece que sem sentir nada, sem nenhum problema. Então o Ja'Marr Chase tá 100%, tá assim, tranquilo para seguir pra temporada. Afetou um pouco o volume de jogo do T. Higgins, né? Sem o Ja'Marr Chase, a gente viu que o T. Higgins vinha tendo um volume de jogo bom de wide receiver 1, caiu para 5 targets apenas nessa última semana contra o Kansas City, mas ainda é um starter, ainda é um cara para ser um titular nesse time. O Hayden Hurst está machucado no Cincinnati Bengals, então a gente não tem nenhum tight end para destacar nesse time aqui. Cleveland Browns, que teve o Deshaun Watson estreando na semana passada contra o Houston Texans, fez algumas boas jogadas, algumas jogadas ruins, bem um pouco enferrujado em alguns momentos, né? Tipo, movimentação um pouco meio lenta, alguns passes, assim, mecânica não funcionando totalmente, mas o Deshaun Watson tá de volta. Primeiro jogo contra o Houston fora de casa e tudo mais, agora um jogo complicado contra o Cincinnati fora de casa, mas um jogo que deve forçar muito o Deshaun Watson a lançar. O time dos Bengals tá jogando bem. O Cleveland Browns, se quiser ganhar o jogo, vai ter que pontuar muito, vai ter que pontuar bem. Não foi como foi contra o Houston Texans, que o ataque não fez nenhum touchdown, a defesa resolveu. Contra o Cincinnati, o buraco é mais embaixo, então a gente vai ter que ver o Deshaun Watson mais produtivo. Eu acho que o Deshaun Watson vale como um QB1 baixo apenas, no máximo, na verdade, tá? Difícil apostar muita coisa contra uma defesa que é boa, que é essa defesa do Cincinnati que tá jogando bem. Um cara que tá voltando, ainda não voltou muito bem na primeira semana. Então, assim, no máximo um QB1 baixo, eu acho que uma opção de streaming pra semana. O Cleveland, o Deshaun Watson. E eu falei um pouquinho sobre essa questão da mudança, da chegada dele, o que poderia mudar pros recebedores, né? A gente viu que nessa última semana aí já teve uma leve mudança em volume de jogo para os recebedores, né? O Amari Cooper teve um bom volume de jogo, 42% de target share, apesar de não ter produzido, apesar de não ter tido uma média de jardas por target alta. Foi um cara que foi bem acionado. O Donovan Peoples-Jones apenas 3 targets. A gente viu um Kareem Hunt um pouquinho mais acionado também com 3 targets. Ainda é muito incerto a gente imaginar qualquer coisa nesse time. Fato é que do grupo de recebedores, apenas o Amari Cooper é um cara que é um titular absoluto. E o David Njoku, se ele jogar, obviamente, é um cara que a gente tem que ter como titular no nosso time, né? Pela escassez bizarra na posição de tight end, e porque os Bengals é o 7º time que mais cede pontos na posição nas últimas 5 semanas. Né? Lembrando que o David Njoku não jogou no último jogo contra o Houston Texans. Passando para Dallas Cowboys e Houston, o jogo que promete ser uma boa lavada pro Dallas Cowboys, né? Então, assim, apostar tudo em Pollard e Zeke, né? Os dois estão dominando esse backfield, assim, dominando não, né? Estão dividindo bem o backfield e estão com um bom volume de jogo, né? Zeke com 20 oportunidades nessa última semana, Pollard com 15. Na semana 12 a gente viu também o Zeke com um pouco mais de oportunidades, o Pollard, perdão, com 20 e o Zeke com 17. Os dois estão mantendo uma média muito boa de oportunidades.
de targets, de snaps. Então, assim, eles têm sido caras bem utilizados nesse ataque. Os dois estão conseguindo produzir bem, tá? Então, assim, não tem sido aquele backfield que um tem eliminado o outro, não. Os dois têm produzido bem. Os dois têm tido boas oportunidades na red zone, tá? Se a gente considerar as últimas 3 semanas aí, desde a volta do Zeke, tá? O Zeke é o cara que tem mais oportunidades em red zone, logicamente, ele é o cara da goal line. Mas o Pollard também tem tido suas oportunidades, né? São 5 oportunidades pro Pollard nas últimas 3 semanas na red zone. O Zeke teve 10. São caras que têm tido um bom volume de jogo até em situações de red zone. O Pollard, inclusive, fez um touchdown em goal line na última partida. Então são caras completamente escaláveis. Assim como o Sid Lamb, assim como o Dalton Schultz. Assim, o Dalton Schultz é uma questão, porque o Dalton Schultz é um cara que vem tendo um volume de jogo interessante, mas não tem convertido em jardas. Tem feito alguns touchdowns, né? 3 touchdowns nas últimas 4 semanas, mas não tem produzido muitas jardas. Um confronto contra o Houston Texans não é um confronto assim muito vistoso para o jogo aéreo em geral, quarterbacks e wide receiver, mas para tight end tem sido. O Houston tem sofrido um pouco com tight ends no fantasy nas últimas semanas, então acho que o Dalton Schultz pode ter sim uma semana produtiva. Talvez eu não espere uma semana tão produtiva do Michael Gallup, que vem de uma semana muito boa, mas por conta de touchdowns, né? Apesar de 7 targets, apenas 23 jardas para ele, uma média de jardas por target muito baixa nessa última semana. Muito baixa não, né? Uma média baixa, mas tipo, pro Michael Gallup. O Dalton Schultz foi o líder da equipe em média de jardas por target, né? Bem engraçado isso. Ver o tight end ser o líder em média de jardas por target. Geralmente o tight end tem uma média ali de 6, 7, 8. O Dalton Schultz teve quase 12 jardas por target nessa última semana. O Michael Gallup teve um pouquinho mais de 9. Então eu não espero muita coisa do Michael Gallup nessa próxima semana, a não ser que ele marque um touchdown. No lado do Houston Texans, é difícil esperar qualquer coisa. Eu sei que você não vai escalar ninguém e a sua dúvida segue sendo o Dameon Pierce. Nessa última semana o Dameon Pierce voltou a ser um cara bem utilizado, né? Teve 21 oportunidades, um jogo com quase 100 jardas de scrimmage, fez um bom jogo. Poderia ter feito um touchdown, não marcou. Mas assim, agora tem um confronto complicado. Tem um jogo contra um time fortíssimo que é o Dallas. Vai pegar uma linha defensiva, um time que é muito bom contra o jogo terrestre. Eu acho que o Dameon Pierce é um caso para banco essa semana. Eu acho que o Dameon Pierce é um caso para você dar uma segurada. Eu acho que assim, se ele correr para 100 jardas, vai ser uma surpresa grande. E o Houston Texans, ele vem tendo, na verdade, alguns problemas em oportunidades em red zone nas últimas semanas. A gente tem visto que o Dameon Pierce não tem tido muitas oportunidades nas últimas semanas em situação de red zone, tá? Nas últimas 3 semanas foram apenas 3 oportunidades para ele. 2 nessa última semana, nenhuma na semana 12 e uma na semana 11. Em goal line ele não tem recebido muita bola para correr. O Houston tem colocado o Ogumbo Allen algumas vezes. O Eno Benjamin agora começou a entrar também com a lesão do Rex Burkhead. Então eu acho que vale você dar uma segurada no Dameon Pierce, porque é um game script que tende a ser bem desfavorável para ele, tá? Vamos seguir pro próximo jogo, que é Detroit Lions e Minnesota Vikings. No lado do Detroit Lions vale destacar aqui o DeAndre Swift. Sim, o DeAndre Swift, que voltou a ser um cara bem produtivo no fantasy nessa última semana. Liderou em snaps, liderou em oportunidades. Vale assim uma ressalva, né? Muito desse volume foi com a segunda, não com a segunda unidade, mas quando o jogo já estava mais estava ganho, entre aspas, né? No último quarto a gente viu o Swift entrar um pouco mais, quando o Lions abriu uma diferença maior. Ele terminou o jogo com 20 oportunidades contra 11 do Jamal Williams e 6 do Justin Jackson. Como eu tô falando, o Justin Jackson tem tido suas oportunidades, 21% de snaps para ele contra 30 do Jamal Williams e 51 do DeAndre Swift. Se isso se manter, vai ser ótimo pro DeAndre Swift. 20 oportunidades por jogo pro DeAndre Swift é um mundo, é uma maravilha, porque ele é um cara muito produtivo, é um cara que consegue produzir bem, é um cara que consegue
que consegue muito com pouco. Então se ele tiver muito, ele vai conseguir muito. A tendência pelo menos é essa, tá? A gente espera um DeAndre Swift produzindo muita coisa. Nessa última semana foram 6 oportunidades em Red Zone. Então assim, ele tá crescendo o número de oportunidades em Red Zone. Semana 10 foram 2, semana 11 foram 4, semana 12 foram 5 e na última semana foram 6. O Jamal Williams segue sendo o cara de início de goal line. Você vê o início do jogo. A primeira campanha que o Detroit Lions tiver em goal line, a bola vai pro Jamal Williams e ele vai marcar um touchdown. Isso é certo. O cara tem, acho que 13 touchdowns na temporada e acho que 11 ou 12 são em goal line, e a maioria correndo na linha de 1 ou de 2 jardas, e ele é um absurdo, ele marca sempre touchdown nisso tudo, não tem o que fazer. Mas o DeAndre Swift tem sido um cara que tem tido um bom volume de jogo também, tá? Mesmo sendo bem limitado, mesmo não jogando todas as partidas, já são 23 oportunidades para ele em Red Zone, né? Pra você ter uma comparação, o Jamal Williams tem 44, o que é muito bizarro, né? É simplesmente surreal. O Jamal Williams é o segundo jogador da NFL com o maior número de oportunidades em Red Zone, cara. Só tá atrás do Austin Ekeler, que tem 45. Mas o DeAndre Swift não é um cara que tá muito ruim nisso, tá? Ele tem 23, como eu falei. Isso é mais do que alguns caras, como o Ezekiel Elliott, por exemplo, o Cordell Patterson, alguns running backs, assim, tipo, que tem certo valor no fantasy, né? Tipo James Conner. São caras que perderam jogos assim como o DeAndre Swift. Então a gente vê que o Swift tem sido envolvido também em Red Zone, em goal line. Não tem sido só Jamal Williams. Jamal Williams tem tido a maior parte desse volume de jogo, mas o Swift tem crescido nas últimas semanas. Então acho que vale sim uma aposta no DeAndre Swift como um running back 2 nessa próxima semana. Ele e o Jamal Williams. O confronto contra os Vikings nunca é muito fácil. Mas nas últimas semanas os Vikings têm sofrido contra o running back, tá? Não tem feito jogos muito produtivos contra running backs. Então a gente espera ver aí um bom jogo desses dois jogadores. Mais um destaque nesse grupo de recebedores. Não vou falar do Amon-Ra, que tem sido um completo de um absurdo que ele vem fazendo aí nas últimas 4 semanas, jogando bizarramente, né? A gente falou, cara. Falei muito sobre comprar o Amon-Ra naquela época que ele tava meio baleado, que ele tava meio machucado. Ele começou a temporada muito em alta, com muito volume de jogo. E a gente sabia que aquele volume de jogo baixo dele, 2 partidas ruins, era porque ele tava limitado. E ele voltou com tudo, filho. As últimas 6 semanas aí, ele tá voando em número de targets. Nas últimas 4 semanas, ele tem sido um cara simplesmente surreal, produzindo muita coisa, sendo muito efetivo. Mas vale destacar 2 coisas. Primeiro, o DJ Chark, que teve o seu... Assim, o DJ Chark tem tido bons jogos no Lions, tá? Ele não jogou muito, ele ficou muito tempo machucado. Ele jogou basicamente 5 partidas na temporada. A semana 2 ele não tocou na bola. Mas tirando isso, ele vem tendo um volume de jogo interessante, tá? Ele teve pelo menos na semana 1, na semana 3 e na semana 12 e 13, nesses 4 jogos que ele participou, ele teve pelo menos 5 targets. Então, assim, ele já teve 3 jogos com pelo menos 45 jardas. Nessa última semana, 98 jardas para ele. Um jogo bem impactante. Tá se consolidando como wide receiver 2, mas tem uma questão. O Jameson Williams voltou. Apenas 11% de snaps para ele. A pergunta que fica é: será que ele vai ser um cara de impacto nessa temporada ainda? Eu acho que não. Se for, talvez uma partidinha que ele jogue bem, faça uma big play, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que o Detroit Lions não vai forçar muito o cara assim. Primeiro porque tem o Amon-Ra que tá jogando uma bola absurda. Tem 2 running backs que produzem bem. Tem um DJ Chark que tá surgindo bem agora. Então eles não vão... Eu acho que eles não vão forçar o Jameson Williams, o calouro, a jogar tipo 70% de snaps. Eu acho bem improvável que isso aconteça nessa temporada. Então não vale muito apostar nisso pra ele. Eu acho que ele pode sim ser um impeditivo pro DJ Chark em alguns jogos. Mas eu acho que o Chark vai se consolidando como um wide receiver 2 e uma boa opção aí pra vocês que precisam ainda de um wide receiver e que é alguém na waiver. No lado do Minnesota Vikings, vale um destaque bem positivo aí pro nosso queridíssimo Dalvin Cook, tá? Que nessa última semana teve um bom jogo até que enfim, né? Vem de 2 semanas bem mais ou menos.
Eu falei que esse jogo contra o Jets não era um jogo, na semana passada não era um jogo muito simples, mas ele conseguiu produzir bem, mais um bom volume de jogo. Tem um jogo contra o Lions agora, que não é um jogo muito simples pra ele, né? O Lions é a segunda defesa que menos sai de pontos pros running backs nas últimas 5 semanas, mas pode ser um bom jogo pro Kirk Cousins. O Kirk Cousins, que não tem sido um cara muito consistente no fantasy, eu tenho falado sobre isso, tem sido um cara bem 880, tá? O Kirk Cousins passou de 20 pontos apenas 3 vezes nessa temporada. O Kirk Cousins passou de 20 pontos. Então a gente não tem visto ele produzir muita coisa, ser um cara consistente com esse ataque, com o Dalvin Cook, com o Justin Jackson, com o Adam Thielen, com o TJ Hawkinson agora. Esperava um pouco mais do Kirk Cousins, mas não tem sido. Essa semana pode ser uma semana boa. Os jogos com os Lions têm sido jogos bem produtivos no Fantasy, né? A gente tem visto jogos bons no Fantasy. Então pode ser uma semana bem interessante aí pro Kirk Cousins contra o Detroit Lions. E vale também mais um destaque pro TJ Hawkinson. Mais uma semana com um bom volume de jogo para ele, tá? Desde que ele chegou nos Vikings, ele não teve nenhum jogo com menos de 6 targets. Então, assim, o volume de jogo dele tá lá. Nem sempre ele vai produzir uma pontuação ali de top 5, mas ele tem mantido um piso muito sólido. Ele vem mantendo uma pontuação muito sólida no Fantasy. O TJ Hawkinson tem tido ali um target share bem interessante, assim, nesse time do Minnesota Vikings nessas últimas semanas. Para você ter uma noção, desde que ele chegou na equipe, né, ele tem tido ali pelo menos 16% de target share em todas as semanas, tá? Em 3 semanas ele já teve mais de 20% de target share. Então ele tem sido um cara bem utilizado, tem sido em muitos casos mais utilizado do que o Adam Thielen, tá? Então olho no TJ Hawkinson pro final da temporada, que tem sido um cara bem consistente. Vamos falar de Philadelphia Eagles e New York Giants, mais um bom jogo. No lado do Giants, difícil a gente apostar alguma coisa contra uma defesa forte, que é a defesa do Philadelphia, né? Uma defesa que é muito boa contra o quarterback, a segunda melhor contra o quarterback nas últimas semanas. Uma defesa que vem sido logicamente boa contra o wide receiver também nas últimas semanas. Única questão aí que talvez não seja tão boa seja contra os running backs nos últimos jogos, mas o Saquon Barkley já é um cara titular por natureza. A gente não tem muito como questionar ou falar sobre o Saquon Barkley. A minha questão aqui vai pro Darius Slayton. Darius Slayton é claramente o wide receiver desse time, claramente o principal alvo do Daniel Jones nessas últimas semanas, né, nos últimos jogos. Então, assim, é um confronto complicado, mas o Darius Slayton vem tendo uma média de mais de 20% de target share nos últimos 4 jogos, que me faz crer, na verdade, né, que ele pode ser um flex para essa semana. Num jogo em que possivelmente o Giants vai precisar pontuar bem para ganhar desse Philadelphia, o Darius Slayton é talvez o único escape do jogo aéreo aí pro Daniel Jones. Então é um cara que vem recebendo big plays, teve 90 jardas em 6 recepções no último jogo, e só não teve mais porque ele teve um drop feio numa jogada que poderia ter dado a vitória até pros Giants ali no final do jogo. Então olho no Darius Slayton para essa semana, que pode ser um cara bem interessante. No lado do Philadelphia Eagles, vale um destaque positivo para a dupla Jalen Hurts e AJ Brown, que voltou a produzir, né? Graças a Deus voltou. Depois de, 4, 5 semanas, desde aquele jogo contra o Pittsburgh, que o AJ Brown explodiu para mais de 150 jardas, 3 touchdowns, tava bem mais ou menos, tava bem capenga, né? O AJ Brown meio baleado, problemas no treino, assim, tipo, não treinando muito bem, tendo alguns probleminhas aí, tipo, de físicos, de saúde e tal. E não tava indo. Mas nesse jogo foi, né? 10 targets, 8 recepções, 119 jardas, 2 touchdowns pra ele. Grande jogo pro AJ Brown, isso que a gente espera dele pra uma temporada. É um wide receiver 1 no Fantasy, é um cara que tem sido um bom nome pro Fantasy Football. E vale o destaque pro Devonta Smith. Tenho falado muito do Devonta Smith, não esperava que ele fosse um cara produtivo no Fantasy Football, como ele se tornou nessas últimas semanas.
e tá crescendo o número de jardas por target. Nessa última semana, são 14 jardas por target pro nosso queridíssimo Devonta Smith. Na semana passada foram 9. Eu tenho falado porque tô falando que o volume de jogo dele tem sido muito bom. Ele tem tido uma média muito boa de targets, tem tido um target share bem interessante, muitas vezes maior do que o Devonta Smith, como eu falei na semana passada, maior que o do A.J. Brown, como eu falei na semana passada. Então, assim, tirando o jogo da semana 9, da semana 8 pra cá, em 5 dos últimos 6 jogos, né, ele teve aí pelo menos 20% de target share em todos esses jogos. Em 4 desses jogos, pelo menos 27% de target share. Em 3 deles, mais de 30% de target share. Tem sido, em muitos casos, mais utilizado do que o nosso queridíssimo A.J. Brown. Mas o que eu estava falando é uma média de target, de jardas por target baixa. Então isso estava complicando um pouco o jogo do Devonta Smith. Se ele começasse a ser mais utilizado em profundidade, isso poderia fazer com que o Devonta Smith se tornasse um alvo bom para ser um bom flex pro resto da temporada. E está acontecendo, ele está crescendo esse volume de jogo dele em profundidade, novamente, como foi no início da temporada. O Giants é uma das 8 equipes que mais cedem pontos para wide receiver no Fantasy nessas últimas 5 semanas, então olhe no Devonta Smith para esse próximo jogo. Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, mais um bom jogo, mais um duelo de divisão. No lado dos Steelers, vale um destaque negativaço pro George Pickens, né, cara? Olha, assim, menor número de snaps para ele na temporada, com apenas 68%. Menor número de targets, com apenas 2 targets. Menor número de jardas para ele, com apenas 2 jardas. Um jogo que ele não existiu, simplesmente. Fato é que, assim, o George Pickens, em dado momento, parecia que ele seria um cara mais produtivo no Fantasy. Assim, não mais produtivo, mas seria um cara mais consistente. Ele já teve pelo menos 10 pontos em 6 jogos nessa temporada, o que é um bom número pro calouro, com um time que não tem um grande ataque. Mas fato é que é uma oscilação muito grande. A gente não tem como confiar muito no George Pickens pro resto da temporada, porque é um ataque dos Steelers que não é um ataque muito confiável. A gente não sabe muito bem quem vai ser o principal alvo. Na semana passada a gente viu que o Pat Freiermuth não foi muito utilizado. Ele vinha de jogos sendo muito utilizado, não foi muito utilizado. Nessa última semana já recebeu um pouquinho mais de jardas, né? Partes mais em profundidade, conseguiu jardas. O Deontay Johnson, que vinha de 2, 3 semanas ali bem abaixo, nessa última semana 11 targets para ele. E tudo isso tem muito a ver com o Najee Harris, porque o Najee Harris, depois da bye, aumentou um pouco o volume de jogo dele, né? Antes da bye ele vinha tendo uma média ali de 15, 16 oportunidades por jogo. Depois da bye esse número já passa dos 20, né? Ele já teve pelo menos 20 oportunidades aí, algumas vezes. Então é um cara que vem tendo um volume de jogo mais importante, vem correndo um pouco melhor, e isso vem atrapalhando um pouco o jogo aéreo dos Steelers, porque e também o Kenny Pickett tá distribuindo muito essa bola, então a gente não tem muita confiança nos recebedores dos Steelers, né? Fato é que o Pat Freiermuth é o único nome muito confiável nesse ataque. Eu não confio no Deontay Johnson, porque é um cara que não tem uma média de jardas por target muito alta. Não teve nenhum jogo com pelo menos 70 jardas mentira. Teve um jogo com pelo menos 70 jardas na temporada, que foi na semana 3. Então, assim, apenas um jogo, não teve nenhum touchdown. É um cara que não tem um volume de jogo muito consistente, né? Ele sempre foi considerado aquele cara que, mesmo com poucas jardas, era um cara que recebia 7, 8, 9 bolas por partida e conseguia garantir uma pontuação de top 15 que ele vinha sendo nas últimas temporadas, mesmo com QBs meio questionáveis. Mas nessa temporada ele não vem produzindo muita coisa, apenas um jogo com mais de 7 recepções, nenhum touchdown, como eu falei, só um jogo com mais de 70 jardas. Então não tem como a gente confiar muito nesse time contra uma defesa que tá jogando muito bem, que é a defesa do Baltimore Ravens.
No lado dos Ravens, a questão aqui é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson se machucou nessa última partida, não deve jogar contra os Steelers, a gente não sabe quando ele volta, né? Vai ficar algumas semanas fora. Então, vamos ver Tyler Huntley. Tyler Huntley que entrou na última semana, assim, fez uma pontuação bem justa no Fantasy, né? Quase mais 16 pontos pra ele. Uma pontuação bem justa, mas difícil a gente confiar muita coisa assim, né? Tipo, não tem como a gente esperar muita coisa dos wide receivers. O Mark Andrews, cara, vem de alguns jogos... Assim, ele vem fazendo jogos bons pra tight end, mas não jogos nível Mark Andrews. Nas primeiras 6 semanas da temporada, o Mark Andrews teve, sei lá, 4 ou 5 jogos espetaculares. Absurdos. Ele era o melhor tight end do Fantasy nessas primeiras 6 semanas da temporada. Era o Mark Andrews que vinha sendo o cara do ano passado que foi melhor do que o Kelce no Fantasy. Não tô falando que é melhor que o Kelce, falando que foi em números, né? Em pontuação de Fantasy. Mas da semana 7 em diante, desde a lesão, ele não tem produzido tantas jardas, não tem mais marcado touchdowns. Já são 6 jogos sem touchdowns pro Mark Andrews. Sem o Lamar Jackson é um problema. Mas ele é um titular absoluto, não temos o que discutir. A questão nesse Baltimore Ravens aqui fica em torno do backfield. Nessa última semana a gente viu Kenyan Drake sendo o running back 1, cara. 47% de snaps para ele, contra 23 do Gus Edwards, 10 oportunidades contra apenas 6 do Gus Edwards. Na semana 12, o Gus Edwards dominou o backfield com 17 oportunidades contra 3 do Kenyan Drake. Então é muito difícil a gente prever qualquer coisa nesse backfield. O J.K. Dobbins pode voltar essa semana, tá aí, tipo, já vai voltando a treinar e tudo mais, né? A gente falou que ele era dúvida na semana passada, e pelo visto ele pode voltar a jogar essa próxima semana, mas, cara, não sabemos o tanto que ele vai jogar, o quão alimentado ele pode estar. Eu evitaria qualquer um desse backfield se pudesse. Então, assim, nesse time do Baltimore Ravens, pra mim, o único cara escalável é o Mark Andrews, e em última hipótese, talvez um J.K. Dobbins se ele for a campo, mas só se você estiver muito necessitado mesmo. Próximo jogo, mais um duelo de divisão. Agora são vários duelos de divisões, né? A gente tem essa semana, no final da temporada a gente costuma ter muitos jogos de divisão. Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Espero um bom jogo do Derrick Henry, né? Porque o Derrick Henry vem de 2 jogos bem ruins. Vem de 2 partidas bem fracas no Fantasy. O jogo da semana 12, ele foi salvo por uma baita de uma big play num passe, né? Que ele sofreu até um fumble de 1 jarda. Mas assim, correndo mal o Derrick Henry, cara. Correndo mal. Tá? Assim, nas últimas 4 semanas, ele tá com uma média de menos de 3 jardas por carregado, o Derrick Henry. Isso é bizarro. E assim, em alguns jogos contra defesas que não são lá essas coisas, né? Tipo, com a defesa do Green Bay Packers, que não é uma das defesas mais absurdas contra o jogo terrestre na NFL. A defesa dos Bengals, que é uma boa defesa, sim, mas tipo, nada demais também contra running back. Então, cara, 2 jogos bem ruins, algumas partidas bem ruins correndo com a bola pro Derrick Henry em produção. Nesse último jogo, menor número de oportunidades para ele na temporada, tá? Mentira, segundo menor, ele teve 14, na semana 2 contra o Buffalo ele teve 13, mas foi o menor número de corridas, que ele teve apenas 11 corridas nessa última semana contra o Philadelphia. Lógico que foi um game script desfavorável, mas mesmo assim um número baixo. Espero que isso mude contra o Jacksonville Jaguars. A tendência é isso mudar, porque o Tennessee é um time mais forte, é um time que deve correr mais com a bola, deve utilizar mais o Derrick Henry. Ele é o cara que tem que fazer alguma coisa nesse ataque aí, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho agora desse grupo de wide receivers, porque o Treylon Burks, a gente não sabe se joga, né? Ele vem de 2 jogos muito bons contra o Green Bay Cincinnati. Contra o Philadelphia, cara, início do jogo você recebeu um touchdown lindo, mas tomou-lhe uma paulada feia na cabeça, saiu do jogo, concussão. A gente não sabe se joga nessa próxima semana. Eu tô gravando esse podcast na terça-feira, então a gente não sabe até esse momento a situação dele, né? Parece que ele tá um pouco melhor e tudo mais, mas ele deve passar por protocolo, etc, para determinar se ele joga. Nessa temporada, né, a maioria dos jogadores que tem saído por concussão assim durante o jogo e não voltado,
maioria dos casos, os jogadores não tem jogado na semana seguinte, então não tenho muita confiança no Traylon Burks jogando essa semana. Se ele jogar, eu acho que é um cara bem escalável como wide receiver 2, até possivelmente, porque o Jaguars é a quarta defesa que mais cedeu pontos, que mais cedeu pontos para os wide receivers nas últimas 5 semanas. A gente viu o Amon-Ra e o DJ Chark fazendo a festa na semana passada nessa defesa, essa última semana, então o Traylon Burks pode ser um bom nome. Olho no Traylon Burks. De resto, assim, cara, não dá pra gente confiar em Robert Woods, Westbrook Ikhine e tudo mais. Mas tem um cara que tá surgindo, que tá aparecendo bem, que é o Chigoziem Okonkwo. Não sei se eu falei certo, se eu não falei certo. É calouro, tarente calouro desse time. Cara, esse rapaz nas últimas semanas tem sido um jogador interessante. São 68 jardas em 4 recepções nesse último jogo. 2 jogos seguidos com pelo menos 5 targets, tá? Ele teve pelo menos 30 jardas em todas as últimas 5 partidas. Então olho nesse cara. Acho que vale um waiver pra ele, principalmente em ligas grandes. Pode ser um tight end aí interessante pro final da temporada. Ainda mais se o Traylon Burks se machucar, pode ser um cara que pode ser mais utilizado também. É um cara atlético, é um cara que tem produzido boas jardas, né, após recepção. Então, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse cara, que pode produzir bem para esta temporada. Não é um titular para o Fantasy Football, lógico que não, mas é um nome para você ficar de olho aí na sua waiver. No lado do Jacksonville Jaguars, meu destaque vai, não vou dizer negativo, mas pro Travis Etienne, com mais uma semana abaixo. Na semana passada ele se machucou, né? Então não dá pra gente falar muita coisa. Ele teve uma semana ruim na semana 10. Na semana 12 ele se machucou, não jogou, basicamente. E nessa última semana ele não foi muito bem também, né? Não teve muito volume de jogo. Então, assim, era um confronto difícil, né? A gente tava falando que o Detroit Lions melhorou e hoje é um dos melhores times contra os running backs no Fantasy Football. Era um jogo difícil pro Travis Etienne, se confirmou. Essa próxima semana contra o Tennessee Titans também não é lá o melhor dos mundos, mas também não é um dos jogos mais absurdos como era contra o Detroit Lions. Então espero ver um jogo mais produtivo do Etienne nessa próxima semana, mesmo vindo de algumas partidas mais fracas, né, como a gente viu nessas últimas semanas. Então ainda não cabe desespero com o Travis Etienne. Cabe sim a gente ficar um pouquinho ressabiado com o Zay Jones? Cabe. Ele vinha de jogos bem produtivos, vem de um jogo absurdo na semana 12. Nessa última semana não foi muito bem, né? Apesar de 7 targets, apenas 16 jardas, que foi a segunda menor marca da temporada toda pra ele. Ele é um cara que vem tendo um bom volume de jogo. Eu ainda não descartaria, não é um cara que eu droparia. Eu deixaria no meu banco, acho que vale ainda talvez uma opção de flex em algumas semanas, com confrontos favoráveis. Ele teve a oportunidade de pontuar muito boa nesse último jogo contra o Detroit Lions. Ele recebeu uma bola ali na linha de 10 jardas ali, que ele dropou, que ele poderia ter feito a recepção e entrado na endzone. O Titans é a equipe que mais vem cedendo pontos, e por muito, para os wide receivers nas últimas semanas. A.J. Brown e Devonta Smith, que o digam na semana passada. Então ainda vale uma opção no Zay Jones, tá? Ainda vale uma opção no Zay Jones. Vamos arriscar mais uma semana. Pode ser um cara de bom impacto nesse ataque do Jacksonville Jaguars para esse próximo jogo. Muita gente perguntando e falando sobre o Evan Engram, né? Porque o Evan Engram vinha sendo um ótimo destaque entre os tight ends ali da semana 5 até a semana 8. Foram 4 semanas bem consistentes. Aí sumiu. E nessa última semana voltou a produzir bem. O nosso queridíssimo Evan Engram. Cara, eu não tenho assim uma confiança muito grande no Evan Engram, tá? Eu acho que foi uma questão bem de jogo. Eu acho que essa próxima semana talvez não seja uma semana tão produtiva pra ele. Apesar do volume de jogo bom que ele teve, eu acho que ele é um cara que pode ter um bom volume de jogo, mas eu não espero uma consistência. Então, tipo assim, pode ser um streaming? Pode. Mas eu acho que cabe você analisar bem ali quais são as suas opções de tight end pra temporada, pra semana, pro resto da temporada.
Ele não vinha de jogos muito bons, vinha de 3 partidas, né, bem fracas, bem abaixo, com pouco volume de jogo, com basicamente nenhuma jarda. Então não é um cara muito confiável, não. Próximo jogo é Denver Broncos e Kansas City Chiefs. Denver Broncos e Kansas City Chiefs. No lado do Denver Broncos, quem que tu vai escalar? Russell Wilson, tu não vai escalar porque tu não é maluco. O Latavius Murray talvez seja o único cara escalável nesse time do Denver Broncos hoje. O Kansas City Chiefs é uma defesa ok ali contra o running back, nada demais. E o Latavius Murray é o único cara que dá pra você olhar nesse time do Denver Broncos e falar, cara, talvez possa acontecer alguma coisa. São 2 semanas seguidas em que ele tá dominando o backfield do Denver Broncos, né? Nessa última semana 68% de snaps, 21 oportunidades pra ele. Então assim, são algumas semanas em que ele tá correndo basicamente sozinho. Eu não vou garantir que ele vai ser um cara muito produtivo ou algo do tipo, mas eu acho que vai numa opção como um flex, o Latavius Murray. Entre os wide receivers, mesmo com o Curtis Sutton baleado, a gente não sabe se vai jogar essa semana, eu não sei, mesmo se ele não jogar, eu não confio no Jared Judy, não confio em ninguém nesse ataque. O Kendall Hinton de vez em quando faz uma recepçãozinha ou outra ali mais engraçadinha, mas nada demais. Então eu evitaria com qualquer um ali nesse ataque. Greg Dulcich, né? Nessa última semana desabrochou, voltou a ser um cara interessante pro Fantasy. Depois de 3 semanas em que ele simplesmente sumiu. E nessa última semana, com um número mais baixo de snaps, 72%, vinha tendo mais de 80% nas últimas semanas, ele foi pouco utilizado. Ele foi mais utilizado pelo Russell Wilson. O que aconteceu? Ele foi muito utilizado como wide receiver. Com a lesão do Curtis Sutton ali no primeiro tempo, ele foi basicamente o wide receiver 2 do time, tá? Tinha o Jared Judy e tudo mais. O Jared Judy não fez muita coisa, não produziu muita coisa, mas o Dulcich foi um cara ali que foi mais utilizado. Se o Curtis Sutton não jogar, ele pode ser de novo entre aspas, um wide receiver 2 do time e ser um tight end ok pra semana. Pode ser uma opção de tight end pra semana. Mas se o Sutton jogar e todo mundo jogar, ele voltar pra aquela posição de tight end e que ele não recebia a bola, aí complica um pouquinho a situação do Greg Dulcich. Então vale muito a pena ficar de olho nessa situação. No lado do Kansas City Chiefs, mais uma vez a gente tem que falar desse backfield, né? Um backfield de 2 caras, McKinnon e Pacheco. O McKinnon, como sempre, tendo mais snaps. É um cara que tem muitos snaps, é um cara que percorre muitas rotas. Mas o Pacheco vem tendo mais oportunidades, né? Nessa última semana aí, foram 16 oportunidades para ele. Na semana passada ele dominou com 23 oportunidades. Então, se tiver que escalar é o Pacheco. Pra mim, o Pacheco é uma opção de running back 2. Mesmo com o Denver Broncos sendo uma defesa boa contra o jogo terrestre, sendo uma defesa fortíssima, uma defesa muito boa, eu acho que o Pacheco é um cara que tá no ataque forte, é um cara que tem tido algumas oportunidades ali em red zone, tem tido algum volume de jogo, tem feito touchdowns. Os dois vem tendo, né? Mas o Pacheco vem tendo um volume interessante. Na semana 12 foram 12 oportunidades. Na semana 12, como eu falei. Nessa última semana foram apenas 2, né? O McKinnon teve mais oportunidades nessa última semana. Mas eu acho que o Pacheco é um cara mais regular. É um cara que é melhor. E é um cara que é mais regular correndo com a bola. Então eu acredito que ele tenha mais oportunidades de pontuar. 2 semanas seguidas marcando touchdowns. São 3 semanas seguidas para ele marcando pelo menos 10 pontos no Fantasy. Então é um volume de jogo bom que ele vem tendo, né? Em 4 semanas seguidas ele teve pelo menos 15 oportunidades. Então ele tem tido um volume bom num ataque muito forte. Entre os wide receivers, nada pra gente esperar, ou pra gente cogitar, ou pra gente fazer qualquer prognóstico. Esse ataque é Patrick Mahomes e Travis Kelce, como sempre. O Kelce, que inclusive teve o pior jogo dele na temporada, né, nessa última semana. Um jogo assim bem fraco do Kelce, de 6 pontos. É um jogo atípico, acontece, né? Foram um menor número de targets,
menor número de recepções, não foi nem o menor número de jardas para ele, mas pouco volume de jogo para ele. Sofreu um fumble, não deu muito certo essa semana pro Kelce, mas fazer o que? Acontece nas melhores famílias, né? Vamos passar pro próximo jogo, que é Seattle Seahawks e Carolina Panthers. No lado do Seattle Seahawks, vale a gente ficar de olho, logicamente, na lesão do Kenneth Walker, que tá com um probleminha ali assim, falou-se quando ele se machucou, não sei se a palavra tá certa, que era uma lesão no tornozelo. Mas parece que é uma lesão no pé. Então é uma lesão meio estranha do Kenneth Walker, ninguém sabe muito bem explicar o que tá acontecendo com ele. Ainda não sabe se ele vai jogar ou se ele não vai jogar essa semana. Se ele jogar, ele é um titular, obviamente. Ele não tem como ficar no banco, porque ele é um cara que vem sido bem produtivo no Fantasy. Tem um bom confronto essa semana contra o Carolina Panthers, tá? Que é uma defesa top 10 ali entre os mais pontos para running back. Mas se ele não jogar, a questão é como é que vai ficar esse backfield do Seattle Seahawks para essa próxima semana, se não jogar o Kenneth Walker. Eu não apostaria em ninguém. Porque assim, o DJ Dallas e o Tony Jones, eles basicamente dividiram o backfield desde a saída do Kenneth Walker. Foi 11 oportunidades para cada. O Dallas com 48% de snaps contra 34% do Tony Jones. Ainda tem uma questão, que é o Travis Homer pode voltar essa semana, não jogou nesse último jogo, pode voltar e ser um cara a mais para entrar nesse comitê. Então eu evitaria qualquer um deles caso o Kenneth Walker não voltasse. Caso o Kenneth Walker não jogue. Quero fazer um destaque bem legal para Metcalf e Tyler Lockett, que estão fazendo uma temporada simplesmente absurda, 2 titulares absolutos no Fantasy, não tem como deixar nenhum deles no banco, independente dos confrontos. Eu falei isso no Twitter, né? Eu postei isso no Twitter e vale repetir. Eu esperava que o Russell Wilson fizesse com o Courtland Sutton e o Jerry Jeudy o que o Geno Smith vem fazendo com o Metcalf e o Tyler Lockett. O Metcalf e o Tyler Lockett hoje são 2 dos 15 melhores, 2 dos 12 melhores wide receivers do Fantasy Football. Eu não esperava isso, sinceramente. Não esperava, eu acho que se alguém esperava isso, eu acho que era maluco. Porque o Geno Smith nunca foi um cara muito consistente na NFL, no Fantasy muito menos. Nunca produziu absolutamente nada no Fantasy Football, o Geno Smith. Hoje ele é o 7º melhor QB da temporada do Fantasy. É simplesmente surreal o que o Geno Smith tá fazendo. E o Metcalf e o Tyler Lockett estão só acompanhando. O Metcalf hoje é o 15º wide receiver em PPR. O Tyler Lockett é o 10º, cara. É o 10º. São 7 touchdowns pro Tyler Lockett na temporada. Sabe? São 67 recepções pro Metcalf, tá? E 66 recepções pro Tyler Lockett. Os dois estão jogando muito. E eu queria falar disso porque eu sei, assim, geralmente eu pulo um pouco os caras que são mais óbvios e que são titulares absolutos, mas eu queria deixar esse destaque aqui pra eles. E citar também o Noah Fant, que vem de um bom jogo nessa última semana. O Noah Fant que vem tendo um volume de jogo ok. Não ter sido um cara pra ter um volume de jogo como o Travis Kelce e o Mark Andrews com 7, 8, 10 targets por jogo, mas tem tido uma média de 3, 4 por partida. Vai ser o eterno stream pro final da temporada. Tá num confronto muito favorável essa semana? Não tá. A defesa do Carolina Panthers não é a defesa mais simples do mundo contra a Tyrande. Pelo contrário, é uma das 8 que menos cedem pontos pra Tyrande. Então é um cara pra gente evitar, que vai depender basicamente de touchdowns. No lado dos Panthers, vindo de bye, o Sam Darnold, que estreou na semana passada, fez um jogo bem ok ali contra uma defesa complicada, que era a defesa do Denver Broncos. O DJ Moore produziu bem, né, nesse último jogo contra o Denver Broncos e tudo mais. Pega o Seattle Seahawks, é uma defesa que vem sofrendo para wide receiver. Eu acho que vale uma aposta como flex pro DJ Moore, não muito mais que isso. Eu não tenho muita confiança no DJ Moore, eu acho que são jogos isolados, eu não acho que ele vai produzir muita coisa, mas vale um jogo como um flex. Vale o jogo como um flex para ele.
E no backfield, o Donta Foreman, eu acho que vale sim como running back 2 ainda nessa próxima semana, porque o Seattle Seahawks é simplesmente a pior defesa contra os running backs no fantasy nas últimas semanas e desde o início da temporada. Então, mesmo ele meio baleado, não estando 100%, pra mim o Donta Foreman tem que ser um titular absoluto no seu time nessa próxima semana. Seguindo aqui pro final do nosso podcast, para os últimos 3 jogos, San Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers. San Francisco que perdeu o Jimmy Garoppolo para a temporada, né? Infelizmente o Garoppolo, para a temporada do Fantasy, pelo menos estão falando que ele pode voltar aí para a reta final ainda dos playoffs e tudo mais, mas enfim, pro Fantasy que é o que importa pra gente, ele tá fora. E o nosso queridíssimo Brock Purdy é o QB titular e fez até um jogo bem decente nessa última semana contra o Miami, né? Mais de 200 jardas, 2 touchdowns, 25 de 37. Foi um jogo bem interessante, acionou bastante o Christian McCaffrey, 10 targets e 8 recepções em 80 jardas. Foram as melhores marcas dele pelo San Francisco 49ers até agora, tá? Assim, fato é que esse jogo foi, não vou dizer o melhor, porque teve aquele jogo contra os Rams que ele explodiu, que ele fez um touchdown correndo, um touchdown recebendo, um touchdown de passe. Mas esse foi tão bom quanto aquele jogo em questão de produção pro Christian McCaffrey, tá? 146 jardas totais para ele nesse jogo, 27 oportunidades, tá? Então, assim, foi um jogo bem efetivo. Usou muito o Christian McCaffrey. Isso pode ser o quê? Pode ser fruto de ter um QB novo no time, um cara que talvez não vai lançar muita bola em profundidade, que não vai lançar passes lá para 20, 30 jardas e tudo mais. Lógico que isso pode mudar agora nessa próxima semana, né? Uma semana aí treinando com o time principal, criando uma química maior com os recebedores, com o Hero. Mas fato é que nessa primeira semana a gente viu um QB lançando muito pro Christian McCaffrey e utilizando muito ele, né? Tipo, talvez não tendo tanta confiança para lançar pros wide receivers, lançando bolas mais seguras ali pro seu running back. Então, Christian McCaffrey parece que pode ter um bom upside aí com um novo QB. Como eu tenho falando, né, não tenho muita confiança no Deebo Samuel pro resto da temporada. Não é um cara que me inspira muita coisa, apesar dos 10 targets. Não tem tido um volume de jogo alto. São apenas jardas curtas para ele. Não tem corrido mais com a bola. O Brandon Ayuk tem feito bons jogos, mas também estagnou um pouco, né? Depois de umas semanas boas, ele deu uma estagnada. Foi um cara que deu uma leve estagnada em algumas partidas. Mas assim, pra mim são 2 caras que ainda valem pelo menos como um wide receiver 2, porque são muito bons, né? São muito bons e wide receiver 2 ou flex são caras muito bons que não dá pra gente deixar no banco ainda. A ver como vai ser essa próxima situação aí com o novo QB. Destaque negativo pro George Kittle, que vem de 2 jogos. Assim, o George Kittle não vem de jogos muito bons, né? Depois da bye, ele teve um jogo contra o Arizona que ele explodiu, mas assim, em 3 dos últimos 4 jogos bem ruins, né? 3 jogos com menos de 26 jardas, menos de 27 jardas, poucas recepções. Assim, é um cara que não tá produzindo muita coisa, não tenho muita confiança no Kittle pro resto da temporada. É um cara que vai se carregar por nome até o final do ano e por uma posição que a gente não vê muito futuro. No lado do Tampa Bay Buccaneers, depois da vitória absurda do Tampa Bay contra o Saints, né? Num jogo que foi horroroso, uma vitória absurda, faltando 4 minutos, uma virada aí com 2 touchdowns. O touchdown da vitória faltando 3 segundos para acabar o jogo, baita de uma vitória do Tampa Bay Buccaneers. Mas assim, agora o buraco é mais embaixo, que é simplesmente uma defesa bizarra, que é a defesa do San Francisco 49ers, né? Simplesmente nas últimas 5 semanas é a melhor defesa contra QB, é a melhor defesa contra running back no Fantasy Football, é a 3ª melhor defesa contra os tight ends. Então assim, cara, é muito difícil apostar contra essa defesa, colocar jogadores contra essa defesa. O único cara que eu me sinto razoavelmente, assim, tem 2 caras que eu me, assim, o Chris Godwin é um cara que eu me sinto confortável de escalar e tenho quase certeza que ele vai jogar bem, porque ele tá num volume de jogo gigantesco. Desde a semana 4, uma média de quase 11 targets por jogo pra ele,
consistência de recepções, pelo menos 6 recepções em todos esses jogos, desde a semana 4. Nas últimas 2 semanas, pelo menos 13 targets. Então, o Chris Godwin é um cara muito confiável. O Mike Evans, não. O Mike Evans está com problemas, conexão com o Tom Brady não está funcionando muito bem, não está tendo muita bola em profundidade, a gente não tem visto mais aquela sintonia em red zone, em goal line, como a gente viu nos últimos 2 anos. Então o Mike Evans já não é um cara escalável assim tão facilmente não, cara. Pra mim ele ainda é uma opção de flex, o Mike Evans, mas eu não acho nenhum absurdo colocar ele no banco, porque são algumas semanas bem ruins, cara. São 8 jogos seguidos sem touchdown pra ele, a maior marca da carreira. São 4 jogos seguidos com menos de 60 jardas, um número bem abaixo. Então ainda não tem uma confiança grande. Ainda tem um volume de jogo baixo, nessa última semana não foi bom, mas venha tendo um volume de jogo bom. Isso ainda dá pra gente considerar no Mike Evans. O backfield desse time do Tampa Bay teve a volta do Leonard Fournette nessa última semana. Fournette chegou assim, tendo mais snaps já, né? 60% contra 41% do Rachaad White, mais 17% de oportunidades para cada um. É um backfield bem dividido. É um backfield de 2 jogadores que vão dividir esse backfield, 2 caras que devem receber muita bola. E eu acho que esses 2 caras vão receber muito passe nessa próxima semana. Leonard Fournette e Rachaad White. Por quê? A defesa do São Francisco é muito boa, uma defesa agressiva, muito forte, front seven muito forte, Nick Bosa ali destruindo todo mundo. O Tom Brady é um cara que lança a bola muito rápido e ele deve fazer isso nesse jogo, como a gente viu nesse último jogo contra o Saints. O Rachaad White nas últimas 2 partidas teve 17 targets. O Leonard Fournette é um cara que tem um bom volume de jogo aéreo com o Tom Brady, teve 7 targets nessa última semana na volta dele. Então a gente deve ver um Leonard Fournette e Rachaad White sendo bem utilizados nessa próxima semana. Então são caras que valem sim uma aposta como running back 2 para a próxima semana, mesmo num confronto desfavorável, né? Eu falei de 2 caras, que eu ia falar só Godwin e White, mas o Fournette é um cara que ainda vale, porque eu acho que ele também vai ter um volume de jogo aéreo que pode compensar talvez um jogo mais fraco em produção de jardas terrestres, tá? Passando pro nosso Sunday Night Football entre Chargers e Miami Dolphins. Bom jogo, baita jogo. Espero um tiroteio, torço muito para que seja um baita de um tiroteio. Tem muito cara interessante para Fantasy Football aqui nesse jogo. Justin Herbert, Tua, assim, 2 dos ótimos QBs da liga. Então, enfim. Vamos falar um pouquinho do Keenan Allen, porque o Keenan Allen vem de um jogo muito bom. 14 targets pro Keenan Allen. 14 targets pro Keenan Allen, assim, baita volume de jogo para ele nessa última semana, jogando um absurdo. Tem um confronto difícil, confronto complicado, contra uma defesa boa, que é a defesa do Miami. Assim, não é uma defesa boa, né? Não é uma grande defesa, mas contra o wide receiver tem feito sua parte. Mas, cara, o Keenan Allen tá num volume de jogo muito alto e é um cara que é pra ser titular. Não tem como, é um cara que é pra ser titular e tudo mais. Mesmo se o Mike Williams voltar, que ele talvez volte a treinar essa semana, a gente não sabe ainda e tudo mais. Mas mesmo assim, o Keenan Allen pra mim é um cara que vai ser titular nessa próxima semana, não tem o que fazer. Vamos ver o Joshua Palmer. O Joshua Palmer teve mais um jogo de bom volume, né? A gente tem falado isso sempre. O Joshua Palmer é um cara que tem tido um volume de jogo bem consistente. Em alguma semana ele vai explodir. Marcar touchdown, não foi na semana 11 contra Kansas City. Nas últimas 2 semanas ele não explodiu, mas ele teve jogos seguros. 50 e poucas jardas, 60 jardas, mais de 5 recepções. Nessa última semana, 7 recepções para ele. Esse é um jogo contra a Miami que eu espero que seja um jogo bem explosivo, né? Os 2 times pontuando bastante, então eu espero um volume de jogo bom pro Joshua Palmer. Acho que ele pode ser um cara produtivo ali no Fantasy Football nessa semana, tá? Vale também um destaque pro Gerald Everett, que marcou seu season high, né, em recepções nesse último jogo, com 80 recepções, jardas. 80 recepções no jogo é sacanagem. 80 jardas nessa última partida e pega a 4ª defesa que mais sai de pontos pros tight ends. Então, olho no Gerald Everett. É uma opção de titular, de tight end titular pra semana. Pode ter talvez o melhor jogo dele na temporada no Fantasy Football. Espero não zicar esse jogo do Gerald Everett, mas ele pode ser uma opção interessante pra semana, sim.
principalmente se o Mike Williams não jogar, né? Porque se o Mike Williams jogar, aí ele acaba entrando ali como uma quarta opção, quinta opção de passe. Mas se o Williams não jogar, ele talvez seja a terceira opção de passe ali no time, a quarta no máximo, tudo mais. No lado do Miami Dolphins, o Tua saiu meio baleado do último jogo, né? Saiu com um probleminha baleado, fez uma partida bem ruim nessa última semana. 2 jogos abaixo depois da bye do Tua. O jogo da semana 12 deu pra entender que foi contra um Houston. O time amassou e ele não foi muito forçado a lançar e etc. Contra o São Francisco foi com outro caso, né? Apesar de ter lançado mais contra Houston, né? Isso foi engraçado. Contra o São Francisco, ele simplesmente não conseguiu jogar, porque era uma defesa simplesmente muito forte. Uma defesa fortíssima do San Francisco 49ers, então não conseguiu jogar. Agora tem um jogo mais acessível. A defesa do Chargers não é a defesa do São Francisco. A defesa do Chargers é a 10ª que mais de 7 pontos para os QBs nas últimas semanas, então o Tua tem tudo para voltar a produzir muito bem. Assim como tem tudo para voltar a produzir muito bem, eu ia falar o Jeff Wilson, mas tem uma questão. O Raheem Mostert voltou nessa última semana, ele que não tinha jogado contra o Houston Texans, e teve, assim, mais oportunidades do que o Jeff Wilson, muito mais. Não foi um volume de jogo altíssimo, não foi, mas ele foi mais utilizado. 61% de snaps contra 37% do Jeff Wilson. 7 oportunidades contra 3. Talvez o fato do Jeff Wilson ter jogado muito mal contra Houston, que ele não jogou bem, foram 39 jardas em 13 corridas para ele apenas, não produziu muita coisa, possa ter sido ali talvez um motivo pro Miami Dolphins falar que, olha, o Jeff Wilson não é o nosso cara pra ser o running back 1 pra dominar o backfield. Não, a gente vai dividir esse backfield com o Raheem Mostert. E o Mostert voltou como running back 1. Então, olho nesses dois caras. Pra esse próximo jogo, muito difícil de saber quem vai ser o running back 1. Muito complicado a gente esperar alguma coisa de qualquer um deles. Eu ia falar, né? Pode ser um bom jogo de tal jogador. Eu acho que o Mostert pode ser uma boa surpresa. Talvez falar que ser um bom jogo, eu acho que pode ser um pouco leviano, porque, como eu tô falando, o backfield que com a volta do Mostert ficou muito dividido, então a gente não sabe quem vai dominar ali, não acredito que quem vai dominar, mas quem vai ser mais acionado. Não vai ser, a gente não sabe qual é o gameplay da equipe na semana. É um confronto bom para running back contra os Chargers, mas eu não coloco muita mão no fogo para nenhum dos dois. Talvez uma opção como flex seja para um ou para outro quem você tiver no seu time, tá? Os wide receivers acho que não tem nem o que falar, né? Tyreek Hill e Jalen Waddle são sacanagem, simplesmente sacanagem no fantasy football que esses caras estão fazendo. Arizona Cardinals e New England Patriots pra gente finalizar o nosso podcast da semana. O Arizona voltando aí de bye, voltando de uma byezinha. Olho no nosso queridíssimo James Conner, que desde que voltou de lesão tá dominando completamente esse backfield. São 3 jogos seguidos para ele, com pelo menos 19 oportunidades. Na última semana, 28 oportunidades e 140 jardas. Essa semana o confronto é meio complicado contra os Patriots, né? Uma defesa muito forte, mas, cara, o Conner é uma opção titular pro Fantasy, assim como é o DeAndre Hopkins, obviamente, e assim como é o Marquise Brown. O Marquise Brown, em todos os jogos, teve pelo menos 20% de target share. Em todos os jogos fez pelo menos 10 pontos no Fantasy Football, jogando pelos Cardinals nessa temporada. Ele tá sendo um cara muito opcional. 97% de snaps para ele na volta na semana 12, depois de ter ficado 5 jogos fora. Então ele é um cara que vai jogar, e vai ter volume de jogo, vai ter bola. É um confronto difícil contra os Patriots, sim, mas não tem como deixar ele no banco. O Marquise Brown é um cara que tem volume de jogo. O DeAndre Hopkins chama atenção, ele pode ser um cara que pode ser acionado em profundidade. Então, olho nele, que eles podem se complementar muito bem. No lado do New England Patriots, como eu falo toda semana, o único cara pra gente considerar aqui é o Ramondre Stevenson. Basicamente, é o único nome.
porque ele é um dos melhores running backs do Fantasy Football. Decepcionou um pouquinho na semana passada, né? Não fez um jogo muito produtivo. Apesar dos 13 pontos no Fantasy, não foi o que a gente esperava, né? Sofreu fumble, não marcou nenhum touchdown. Já são 5 jogos sem touchdown terrestre pra ele, né? Então vale a gente ficar de olho nisso. Então, assim, não é um cara que fez muitos touchdowns nessa temporada, né? Foram apenas 5 na temporada, apenas 4 terrestres. Então, é um cara que poderia até jogar um pouquinho mais, mas é um ataque um pouco que limita, um ataque não muito produtivo, que não chega tanto em goal line assim. Então, não dá tantas chances pro Rhamondre Stevenson. Vamos ver se o Damien Harris vai jogar, se ele volta ou se ele não volta. Falaram que ele ficaria algumas semanas fora. Eu acho que ele não joga nessa próxima semana, mesmo o jogo sendo segunda. Então, assim, o Damien Harris você descarta porque, cara, o jogo é segunda. Não dá pra confiar que ele vai jogar ou não. A não ser que no sábado, geralmente, que sai o injury report dos jogos de segunda-feira. A não ser que no sábado confirme que ele vai pro jogo. Aí, beleza, você pode tentar utilizar o Damien Harris como um flex, que eu nem aconselharia, porque ele não tem sido um cara muito produtivo, não. Mas o Rhamondre Stevenson é um titular absoluto. O Cardinals é uma das defesas que mais cedem pontos pros running backs no Fantasy Football. É a 7ª defesa que mais cede pontos nas últimas 5 semanas. O Rhamondre Stevenson tem pelo menos 22% de target share nos últimos 6 jogos. Só ele e o Terry McLaurin na liga inteira tem pelo menos 22% de target share nos últimos 6 jogos. Então ele tem uma consistência no jogo aéreo que garante para ele pontos e um piso seguro. Mesmo se ele não produzir mais de 100 jardas ou marcar touchdowns, ele é um cara que está produzindo muitas recepções porque tem um volume de jogo alto, muita bola para ele, e como é running back, os passes geralmente são passes curtos, mais fáceis de você segurar. Então ele tem tido ali uma média de 5, 6, 7 recepções por partida nas últimas semanas, que está garantido para ele pontos preciosos, independente do placar, porque se o time está ganhando, ele vai correr, se o time está perdendo, ele vai receber muitos passes, como a gente viu no jogo contra o Buffalo Bills. Então, Rhamondre Stevenson, titular. De resto, no New England Patriots, cara, no máximo um Jacoby Myers, se você quiser utilizar ele numa liga maior ali como um flex, porque o resto não dá pra gente confiar absolutamente nada. Beleza? Fechamos mais um podcast do Fantasy BR, mais uma semana de podcast, semana 14, última semana da temporada regular. Próxima semana, playoffs, e aí começa a loucura, o desespero, o sofrimento de todos. Mas é isso, rapaziada, vamos que vamos. Manda pra galera esse podcast, manda pros seus amigos, pra todo mundo que você conhece e pra quem você não conhece também. Posta no seu Instagram, marca a gente no Instagram que você tá ouvindo o nosso podcast, que você ouviu o nosso podcast, que você gostou do nosso podcast. Se você não gostou, não precisa falar nada, guarda pra você e até o dia que você gostar e mandar pra gente no Instagram, no Twitter, seja onde for, que a gente já gosta de receber feedbacks. Valeu, rapaz, e muito obrigado pela sua audiência. Vamos que vamos, e é o brasa nas cabeças, rumo ao título, rumo ao Hexa. Valeu!